Boa noite. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez chegando aqui para gravar um vídeo falando sobre a palavra de Deus, né? Palavra essa que é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, que é firme o suficiente, né, para separar medula, como diz a palavra de Deus, da espinha. Para quem não sabe, a medula fica dentro da espinha, que fica dentro da coluna, e é um espaço muito delicado, e é dificílimo conseguir fazer a separação das partes anatômicas desse lugar, de tão complicado, de tão específico que é. Então, quando Deus fala que a palavra dele tem esse poder de separar esses espaços anatômicos que são tão singulares, eu vejo que a palavra dele tem um poder fascinante. Amém? Toda vez que eu venho gravar um vídeo é porque alguma palavra aconteceu. Toda vez que eu venho gravar o vídeo é porque alguma coisa aconteceu e Deus então me deu uma palavra, os irmãos já sabem disso. Amém? Hoje, especificamente, eu vou trazer uma palavra complexa, por assim dizer. E já prepare o cinto, tá? Prepare o cinto, porque a coisa vai esquentar, sabe? Como diz os pentecostais, o mistério vai ser mistério. Amém? Então, vamos nos preparar. Quem quiser pegar seu copinho com água, desliga o celular, fecha a sua janela, tranca a sua porta, se concentra para o que você estiver fazendo e vamos então aprender um pouquinho com Deus. Amém? Peguem a sua Bíblia e abrem a palavra de Deus no livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. Profeta esse que ficou ao lado do profeta Jeremias. Então os dois eram da mesma época, do mesmo período, né, de tempo na história. Profeta que Deus usou para profetizar o que aconteceria com Israel. Israel tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. E então Deus usou tanto o profeta Jeremias como usou o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele fez muitas argumentações. E uma das argumentações que o profeta Ezequiel fez foi contra os líderes de Israel. Amém? Porque até então Deus permitiu que o povo tivesse sido levado cativo. Mas Deus falou que o povo ia ser levado cativo, que o povo ia padecer, e tudo aquilo que Deus falou pela boca do profeta Jeremias aconteceu. Então Deus usou o profeta Ezequiel para também trazer palavras, né, de refrigério, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele não vai julgar o seu povo para sempre, nem tampouco deixar eternamente no sofrimento. A palavra diz que se aquele que arrepende deixa, alcança a misericórdia. Então o Senhor, ele dá o castigo, né? Claro, oriundo daquilo que nós fizemos, então vem conforme o que plantamos, mas ele é Deus misericordioso também, para que junto com a decisão, né, a consequência daquele pecado que vem na nossa vida, também dá o livramento. Então o profeta Ezequiel foi usado em várias passagens para isso. Uma delas é essa que eu vou citar. Então vocês vão na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Eu vou ler algumas partes do capítulo. Quem quiser fazer a leitura do capítulo todo, quiser estudar sobre o capítulo, fique à vontade. O conhecimento não é estanque, pelo contrário. Ele é expansivo e ele está em movimento contínuo, né? Principalmente da palavra de Deus, muito mais ainda. Então vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, e vamos ler. Eu não sou de dar título para mensagem, mas se alguém quiser dar algum título para alguma mensagem, pode colocar como título Vigia. Vigia. Amém? Então vamos ler a palavra? Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos.
Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficam para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalham. As minhas ovelhas andam desgarradas por todo o monte, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e buscarei. Como o pastor busca no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andaram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. A perdida buscarei, versículo 16. E a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e entre bodes, carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam e que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre gado gordo e gado magro. Amém? Esse texto, ele foi citado, então, as ovelhas de Israel, as ovelhas pastores e as ovelhas. Por que eu disse as ovelhas pastores e as ovelhas? Nós vamos entender. Nós vivemos hoje num mundo capitalista, um mundo em que o dinheiro é mais importante que tudo, um mundo em que o ter, o possuir, vale mais do que qualquer outra coisa. E isso não é diferente dentro da igreja de Deus. Na Bíblia, eu não lembro o livro, mas posso deixar depois na descrição do vídeo, está escrito que a casa de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. A casa do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Mas nós vimos que até dentro das igrejas existe mentira, e mentira tal que tem destruído a própria igreja. Nós vivemos aqui no Brasil hoje uma época muito difícil, uma época em que existe uma grande crise política, uma grande crise ética, moral, uma grande crise de valores. São leis que são feitas para encobrir outras leis, e assim uma lei vai sendo construída atrás da outra. O nosso judiciário fica até louco, porque não sabe nem como que vai fazer jurisprudência a respeito de algumas coisas que acontecem. De tão grave que está a crise no Brasil. Dentro das famílias, os pais têm perdido o controle dos seus filhos,
As crianças não têm respeitado seu pai e sua mãe, não honram seu pai e sua mãe, não têm ouvido o conselho dos mais velhos para poder prosperar e crescerem. Então, hoje no mundo, nós estamos vivendo o princípio das dores, segundo fala no livro de Mateus, do capítulo 24. E esse princípio, ele, lógico, aponta para a volta de Jesus Cristo. Mas ele ensina muita coisa também enquanto o Senhor não volta. E isso pode acontecer a qualquer hora, tá? Maranata, aconteça hoje. E esse contexto político, esse contexto em que o Brasil está passando, essa crise política, leva o ser humano a um completo desespero, um completo estresse tão grande, que a mulher, ela nem tem mais o papel dela na sociedade, não. Hoje em dia não tem mais falar, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, não existe mais nem esse papel, né? E é importante a separação dos papéis. Eu não sou feminista, eu sou realista. Nós somos importantes, sim, cada um dentro da sua raça, do seu papel, né? E é por isso mesmo que cada um dentro do seu papel cumpre exatamente aquilo que foi feito para ser cumprido. Para cumprir, na verdade, né? Então, essa crise política grave que está acontecendo no Brasil, essa crise política imensa que está acontecendo no mundo, né? A gente vê os países islâmicos matando pessoas, é cristão que vai para fora, que morre, é outra pessoa que vai não sei para onde e acontece coisas terríveis. Então, a gente tem visto esse contexto grande crescer. Então, nós estamos vivendo um momento apertadíssimo, onde as pessoas não têm recurso nenhum e não sabem para onde correr, não tem para onde correr. E muitas das vezes ela corre para dentro da igreja, porque até então elas escutam dizer que é diferente, né? Eu vou lá naquela igreja, a minha vida vai mudar. Muitas vão em busca da prosperidade, infelizmente, porque as igrejas hoje em dia pregam sobre isso, mas muitas vão buscar alívio. Uma pessoa quando chega na igreja, é como um paciente chega num pronto-socorro. Ele chega doente, cheio de problemas, com dor. Como que fica uma pessoa doente? Vamos pensar. Eu estou com dor, eu estou doente e eu chego na frente de um médico. Eu não estou bem, eu não quero escutar nada, eu não quero falar que o médico fala coisa ruim, eu quero escutar coisa boa, eu quero falar que a minha doença vai ter cura. Então, tudo isso envolve uma pessoa doente. Assim é as pessoas que vão para a igreja. E quando as pessoas vão para a igreja, elas vão com toda a sua carga. Elas vão com o seu eu, pessoa, muitas vezes o seu eu, papéis, eu mulher, eu marido, eu esposa, eu filha, eu irmão, irmã. Elas vão com sua ideologia política, né? Porque por mais que não queremos, por mais que não aceitemos, nós somos um ser político. Todo ser humano é um ser político por natureza. Nós somos um ser político. Então a política ela está envolvida na nossa vida. Quando eu falo política, eu falo de um conjunto de valores, de um conjunto de leis, de um conjunto de normativas. Eu não estou dizendo de política suja, imoral e imunda que acontece hoje no Brasil, principalmente dentro das igrejas evangélicas. Não estou falando dessa política, não. Não estou falando de junção de pessoas, não estou falando de composição de ideologias satânicas, ideologias muitas vezes para tirar de alguém alguma coisa. Quando eu falo de política, eu falo daquilo que eu sou, o que eu represento dentro da sociedade, o meu papel dentro da sociedade. Então, todos nós somos um ser político. Nós chegamos na igreja com essa carga. E vamos pensar. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é o que me representa. É o que me mostra quem eu sou. É o que vai determinar as minhas atitudes, as minhas ações. E muitas vezes eu, né, ser humano, saí da minha casa de um lar desfeito, eu saí da minha casa de um casamento que não deu certo, eu saí de um pai violento que estuprou, né? Eu saí de um contexto violento, de espancamento, de droga, de bebida, né? E toda a minha área familiar foi desmontada. Então eu vou chegar dentro daquela igreja, eu vou chegar cansada, doente, muitas das vezes desempregada, passando por problemas terríveis, vou para uma sociedade que não me dá um feedback positivo,
Então eu vou para essa sociedade, eu tento procurar um emprego, eu tento procurar uma escola. Entretanto, eu não tenho meios físicos para isso, meios financeiros para isso. Eu vou para dentro da minha família e na minha família eu não encontro um contexto satisfatório. Muitas das vezes eu estou dentro da minha escola e aquilo que se estuda, que se prega, que se ensina é ao contrário daquilo que o professor muitas das vezes pratica com o próprio aluno dentro da sala de aula. É fácil verificar isso. Entra numa faculdade, conta lá no dedo quantos negros tem na sala de aula, quantos índios tem. Vai numa faculdade de medicina federal, olha na sala e fala para mim quantos negros tem lá. Então, muitas das vezes o que se ensina não é o que se é praticado. Então, nós vamos com essa carga para dentro da igreja. E lá na igreja, somos seres humanos, holísticos. Quando eu digo holístico, eu não estou falando de macumba, nem de umbanda, nem de candomblé, nem de nada disso. Vamos abrir a nossa mente. Quando eu falo holístico, eu estou falando da raiz da palavra holístico, holístico, inteiro, integral. Então, eu vou com tudo isso para dentro da igreja e sento lá dentro da igreja na esperança que isso aqui vai mudar a minha vida. Porque mudou a vida de um irmão que mora perto da minha casa ou de alguma pessoa que eu conheço. E eu chego dentro dessa igreja com essa expectativa. Eu não conheço Jesus, então não tem como eu olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Como? Se eu não tenho fé, não conheço Jesus, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para a vida das pessoas que estão dentro da igreja, principalmente daquele que está no altar representando a igreja. Eu chego dentro da igreja com todos esses papéis e com todos esses problemas lá dentro da igreja, na busca da solução para a minha vida. Porque eu ouvi dizer que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. Assim foi pregado para mim. Olha, se você for aceitar Jesus, Ele te salva, te cura, te liberta, transforma a sua vida. Então eu fui para ser transformada, eu fui para ter uma mudança de vida. Então eu chego dentro daquela igreja com toda aquela minha expectativa e me planto ali para escutar a palavra. Então eu sou uma ovelha. À vista, né? Em vistas do Senhor, eu sou uma ovelha. E eu cheguei ali com esse contexto. Só que muitas vezes quem está no altar, quem está em cima do altar, e daqui a pouco eu vou fazer uma metáfora de altar e palco, essa pessoa que está em cima do altar, ela não está preparada para receber esse outro ser humano que está chegando cheio de problemas. Ela achou bonito ser crente, ela acha bonito ser líder de igreja, ela acha bonito ser pastor. Hoje em dia é comum. Em cada esquina tem uma igreja evangélica. Eu estou falando com crente, tá? Estou falando com católico, eu não estou falando com espírita. Eu não vim aqui falar com espírita, eu não vim falar com católico hoje. Eu não vim falar com budista, eu vim falar com você, evangélico. É com você que eu estou falando. Hoje aqui o mistério é profundo. É com crente que eu vim falar. Você que achou que tinha chamado de pastor, sabe? Então, em cada esquina do Brasil hoje, tem uma igreja evangélica. É Jesus reina, Jesus voltará, Jesus maranata, Jesus sei lá o quê, o cordeiro será do quê, consoladores de Israel, purificadores de Israel, não sei o quê. É cada nome e cada igreja numa esquina. E abre lá uma portinha, me desculpa, abre uma portinha sem preparação espiritual, sem preparação física, psicológica e emocional, achando que vai dar conta de uma ovelha que chegou nessas condições dentro da igreja. E aí aproveita da situação. Porque, gente, cá para nós, a igreja evangélica dá um lucro maravilhoso, crente é fiel, é dizimista, é ofertante. Se falar que Deus vai abençoar a vida dele, ele é capaz de ofertar até a alma. Então tem uma rodagem, uma rolagem de dinheiro dentro da igreja sobrenatural. Então, hoje em dia, tá todo mundo apertado, né? Ninguém consegue emprego. Vou lá abrir uma igreja, né? Vou ser pastor. Vou viver do dízimo, né? A palavra de Deus fala, digno é o obreiro do seu salário. E aí você entra lá dentro, te planta lá dentro, meu irmão, minha irmã, e desgraça uma vida. Jesus Cristo uma vez falou, olha, vocês fariseus, vocês sobem o morro, descem o morro, andam uma milha para fazer um discípulo. E quando consegue fazer torna ele mais digno do fogo do inferno do que vocês.
É uma coisa séria o que eu estou falando aqui. Eu estou falando para crente, para pastor, para pastora, para líder de igreja. E essa pessoa chegou doente, precisando de ajuda. E você está lá liderando a igreja, pegando o dízimo. Então aqui a palavra de Deus diz, profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Esses pastores, ao invés de cuidar das ovelhas, porque a palavra pastor é isso. Patre, pastor, padre. É tudo da mesma raiz. É a mesma raiz da palavra. Então, o que um pai faz? Né? O que um pai faz? Um padre, um patre, pastor, pastor, o que faz? Ele apacenta, ele cuida. Se nós formos olhar a palavra de Deus, Jesus falou o que para Pedro? Apacenta minhas ovelhas, apacenta. Então, o pastor é para apacentar, é para cuidar. Se nós formos em lugares que existem criações de ovelhas, nós vamos ver que um pastor, ele vai ter um conjunto de ovelhas, são grandes, né? E ele ali com aquele cajadinho, com aquela varinha dele, ele vai apacentando, ele leva a ovelha para comer, ele tem que dar banho, ele tem que fazer tosquia, ele tem que curar a ovelha que está machucada, porque senão ela vai ficar doente, vai morrer, então ele não vai ter lã, né? O princípio básico, ele não vai ter lã. Não vai ter como negociar aquela ovelha, vai ter como tirar leite. Não é verdade? Então, um pastor é para fazer isso. Mas aqui Deus está falando que os pastores de Israel não estavam fazendo isso. Não estavam e continuam não fazendo. Porque diz aqui, ó, comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Vocês pegam o dízimo da ovelha, vocês pegam a oferta da ovelha, que muitas vezes não é só financeira, é roupa, é alimento, comida que se leva em cesta básica para poder dar, e vocês comem o alimento das ovelhas, vocês comem o que as ovelhas produzem, mas vocês não estão apacentando as ovelhas, vocês não estão cuidando das ovelhas. E a prova disso é esse alavancar evangélico que cresceu. Quando eu falo evangélico, eu estou falando de evangélico religião. Estou falando do religário. Aquilo que faz, né, que deveria fazer a ligação, a ponte entre mim e o Senhor Deus. Vocês não fazem, vocês não estão apacentando, vocês não estão religando. As ovelhas estão perecendo. A gente abre o canal do YouTube, quase morre. Tem um camarada aí que faz piada, é pastor e faz piada com palavras da Bíblia. Roda o manto, o mistério, faz piada. Tá cheio de crente fazendo piada, vivendo o evangelho, sabe? Fazendo piada com a palavra de Deus. E além de fazerem piada, se tornam uma piada. Porque um crente desse, quando ele abre a boca para falar sério, ninguém escuta, porque ele é uma piada constante. É comum, é normal nós, como seres humanos, olhar para uma pessoa e acabar julgando ela pela primeira coisa que vê. E o que vê? Vê crente no YouTube fazendo vídeo de coisa engraçada, mexendo com as coisas sagradas. Sabe? E por que tá assim? Hoje nós encontramos na rua, a gente vai falar de Jesus para alguém, a pessoa já veio, quero ficar pobre não. A gente abre o Facebook, sabe o que acha lá? Uma galinha depenada com a Bíblia embaixo do braço. Voltando da Igreja Universal. Gente, vocês não têm vergonha? Não arde a vergonha da cara de vocês? Não tem vergonha? Eu tenho vergonha alheia quando eu vejo um negócio desse. Me desculpa a Igreja Universal, mas eles fazem piada com vocês. Assim como fazem com a Assembleia de Deus, que muita tem um linguajar pentecostal único. Assim como fazem piada com as outras igrejas. Mas por que fazem piada? Porque vocês deram essa liberdade. Ninguém vai chegar a mim, vai tocar em mim, vai me machucar. Ninguém vai falar de mim se eu não permitir. A Bíblia diz que a luz, a vida do crente, ele vai brilhando, brilhando, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Ó, ao invés de a luz sua estar brilhando como o dia perfeito, está escurecendo, ao invés de você, como cristão, estar brilhando na presença de Deus, está escurecendo, qual é o seu testemunho?
Me dão licença, minha garganta está um pouquinho inflamada, eu preciso tomar água. Eu pergunto isso para vocês. Então, as ovelhas não estão sendo apacentadas porque vocês não apacentam. Dentro das igrejas tem disputa. Você vai nas igrejas, tem linguajar pentecostal, linguajar evangélico. Deixa eu falar uma coisa aqui. E não se escandalize. Jesus não é evangélico. Jesus não é evangélico, viu? Jesus não é do manto. Jesus não roda no fogo. Jesus não, sabe? Não sapateia. Jesus não é evangélico. Jesus é Deus. 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 Ele não é evangélico. E como Jesus é Deus, como Deus, ele tem os atributos de Deus. Ele não tem os atributos que você colocou, que você deu para ele. Não. Ele é Deus. Jesus é Deus. Deixar isso claro aqui para você. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus que desceu do céu e se encarnou. Jesus não é evangélico. Esse linguajar de querido, bom dia, a paz do Senhor, shalom Adonai, vaso, varão, varoa, isso é linguajar evangélico. Isso não é linguajar bíblico. Deixar isso claro. Não é, e eu desafio a provar para mim na Bíblia que isso é linguajar bíblico. Isso é linguajar evangélico. E não significa que quem usa esse linguajar seja exatamente um cristão. O princípio de ser um cristão é ser parecido com Cristo. Cristão, pequeno Cristo, é parecido com Cristo. Sabe quando foi usada essa expressão? Quando os discípulos começaram a fazer o que Jesus fazia. Aí o povo olhou e falou, poxa, ele cura, ele também ora, levanta os aleijados, ele é como Jesus, ele faz o que Jesus fazia. Então, a palavra cristão surgiu daí, pequeno Cristo. Um pequeno Cristo, ou seja, ele fez aquilo que Jesus fez. Não é evangélico, é cristão. Nem todo evangélico é cristão. Nem todo evangélico é cristão. Deixar isso aqui bem claro, tá? Então, eu abri esse parênteses para poder falar um pouquinho disso, que é para vocês, pastores, pararem de ficar julgando as pessoas pelo linguajar evangélico, pelo seu prisma evangélico. Então você achou um versículo lá na Bíblia, solto, né? Vai tu e faz o mesmo, e resolveu pegar aquele versículo e virar uma lei dentro da sua igreja. Por isso que eu falei de portinhas. Igreja sem estrutura de teologia, sem estrutura na palavra, sem conhecimento bíblico. Igreja do oba-oba, sabe? Montei para tirar o dízimo dos outros. Resumindo, né? Então, vocês julgam a pessoa, muitas vezes vocês julgam aquela pessoa pelo seu prisma evangélico. Em nome de Jesus. Quando eu vou fazer o julgamento de alguém, e eu sou cristão, eu julgo ela pela palavra de Deus. O que a palavra diz que eu sou, eu sou. O que a palavra diz que eu tenho. A palavra de Deus diz que ao homem é dizer sim, sim, não, não. Que passa disso é obra do diabo. A palavra de Deus, ela é reta. Ela é um manual de leis e normas para aquele que quer viver uma vida com Cristo. Tudo que eu preciso saber para andar nesse mundo e agradar a Deus e ser bem vista aos homens está na Bíblia. Na Bíblia, não é no meu acho, não é no meu penso, não é no meu achismo, no meu evangélico de ser. Não, é na palavra. Mas muitas das vezes, quando eu vou usar a palavra, como ela é uma espada de dois gumes, ela vai cortar eu também. Porque a palavra desce primeiro ao pregador para depois passar às pessoas que estão ouvindo. Ao pastor primeiro para depois às ovelhas.
Então, quando eu leio a palavra de Deus e eu pego um texto desse falando contra os pastores de Israel, e eu sou uma pastora, uma líder, alguém que está no altar, eu estou falando comigo. Muitas das vezes isso dói. Uma mudança, ela só vai acontecer depois que eu conseguir enxergar o problema. Eu olhei o problema, eu vi o problema, eu tive noção que o problema existe. Então eu vou fazer o contrário, eu vou mudar. Então, o que é mudar? É pegar aquilo que existe e tornar diferente. Só que uma mudança, ela dói, ela machuca, ela cria cicatrizes, é como uma cirurgia. E isso dói. E muitas pessoas, por sentir essa dor, não estão dispostas a mudar. E quando eu falo dessa mudança e dessa dor, em todos os âmbitos do ser humano, em todas as áreas que o ser humano está inserido. E uma delas é a igreja. Porque o espiritual, o eterno, o sobrenatural, ele faz parte da nossa vida como faz o arroz com feijão, como faz a água que a gente bebe. Querendo você ou não, você está inserido num contexto espiritual. Acreditando você em Deus ou não, você está inserido num contexto espiritual. E ele é importantíssimo para a nossa saúde física. O nosso espiritual é importantíssimo. Existem inúmeros artigos mostrando o benefício da fé em cima da saúde. Vamos pensar, por favor. Então, Deus está falando contra esses pastores aqui, que eles estão comendo a gordura da ovelha e não está cuidando. Aí o Senhor fala assim, ó, olha a palavra de Deus. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor. Ô meu irmão, em nome de Jesus, pastor, pastora, diácono, diaconisa, missionário, atalaia, seja lá qual cargo que você exercer na igreja, qual unção que você tenha. O que você tem que fazer é isso aqui, olha, fortalecer a fraca, curar a doente, ligar a quebrada, tornar a trazer a desgarrada, buscar a perdida. E não dominar sobre ela com rigor como se ela fosse sua escrava. Não, irmã, a igreja tem que botar saia ralada no chão. Aí a pessoa vai subir na bicicleta, tá de saia comprida, e bota short por debaixo da saia para subir na bicicleta. Se a mulher e está em época de menstruação, tem um absorvente. Ô, gente, alguém já tentou andar de bicicleta, menstruado, com cólica, com absorvente, um short e mais a saia, porque na igreja não pode usar outra coisa? Isso não é jugo, não? Isso não é atuar em cima da ovelha com jugo pesado? É chegar para a ovelha e falar para ela, olha, eu vou te pôr no banco sentada, porque você não aceitou a determinação da igreja, então eu vou te pôr no banco sentada. Você vai ficar lá 1 ano, 3 meses, porque você não seguiu uma determinação da igreja. E você, pastor, está seguindo? O que vocês não estão entendendo é que vocês, pastores, também são ovelhas de Jesus. Viu? E eu vou provar na palavra. Vocês, pastores, também são ovelhas do pasto do Senhor. E Deus está falando aqui em Ezequiel 34 que ele vai julgar entre ovelha e ovelha, gado miúdo e gado miúdo. Ele vai fazer esse julgamento. E ele está falando que vai fazer com as gordas. Quais são as ovelhas gordas? Se ele está falando que vocês, pastores, comem a gordura das ovelhas, ora, o que vocês comem vai para o seu corpo. Então, quem são as gordas? Vocês, né, pastores? Eu falei que eu provava na palavra, não precisa ir muito longe. Está aqui em Ezequiel 34. Deus está falando. Olha lá, por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre gado e gado. Gado gordo e gado magro. Está lá no versículo 20. O gado magro são essas ovelhas, coitadas, que estão indo para a casa do Senhor para buscar nele uma esperança e estão chegando lá, estão encontrando as outras ovelhas gordas sentadas no altar, como se fosse um ais de copas, esperando receber o dízimo dos outros e não dá apoio. Viu?
Dar apoio, não é se meter na vida dos outros. Chegar e dar apoio dentro da palavra. Você tem que aconselhar aí dentro da palavra. Aí eu escutei, alguém falou que aquela irmã ali estava olhando para um rapaz na esquina. Aí eu chego lá e dou uma prensa na irmã. Escuta, para começar você já está errado. Porque a palavra de Deus fala que o pastor que dá ouvido à fofoca, o povo perece. Você já começou errado. E aí você chega, pega, põe aquela pessoa no banco e dá uma disciplina para ela. De uma coisa que o outro falou que você nem sabe se é verdade. O mínimo de inteligência que se espera de um líder é uma coisa muito séria. Tem cursos de gestão criando líderes, de tão séria que é. O que se espera de um líder é que ele tenha bom senso. E aqui eu já abro um outro parênteses para dizer que bom senso, sapato largo e canja de galinha não faz mal para ninguém. É que ele tenha bom senso. É que ele julgue um caso com bom senso dentro da palavra. Jesus nos informa aqui na palavra dele que quando ele voltar, nós cristãos vamos sentar ao lado dele e vamos julgar a humanidade. Ô meu irmão, em nome de Jesus, como é que você vai julgar a humanidade se você não consegue julgar um caso dentro da sua igreja? Você escuta o que os outros falou, vai lá e condena uma pessoa. Desgraça a vida de uma pessoa, bota ela no banco, a pessoa perde a fé, ela já não tem comida em casa, não tem emprego, o marido tá batendo, tá apanhando a mulher, a criança tá passando fome, tá vendo o pai estuprar ela. Tem que ficar quieta porque a mãe acha que a filha seduziu o pai. Ainda tem essa, tem mulher que não aceita. Não bate na filha, achando que a coitada foi culpada porque ela é bonita, o pai se seduziu porque ela era bonita. Porque não tem cabeça, não tem sabedoria, não tem estudo, não tem conhecimento. E aí chega lá dentro para ser curado, para ser tratado, o que você faz? Você põe ela no jugo, você escuta o que alguém falou e bota ela sentada no banco. Deus está falando aqui com os pastores essa noite, com os líderes. É tempo de tomar vergonha na cara, sabe? É tempo de parar de roubar o dízimo dentro da igreja e começar a aplicar ele dentro da igreja. Porque o templo onde as ovelhas se encontram, ele precisa de reformas, é claro, precisa de telhado, pintura, de banco. Mas a igreja de Cristo, que são as ovelhas que estão lá dentro, precisam ser ligadas, buscadas, reparadas, tratadas, cuidadas, apacentadas. E vocês têm feito o quê? O que vocês têm feito? Vocês têm agido como diz Deus aqui na palavra dele. Vocês apacentam ela com braço forte. Não é isso que Deus mandou fazer. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou apacentar. Deus mandou cuidar das ovelhas. E o Senhor está falando que eu mesmo, no verso 11... Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Que isso? Deus tem que descer do céu e ele buscar as ovelhas que vocês espalharam pelo mundo? É sério? Isso é sério? Quando se sobe no altar para pregar, tem que ter uma certa preparação. Quando eu estudo o Velho Testamento, a vida de um sacerdote, eu vejo a gravidade. Um sacerdote, ele podia ter uma mancha, um defeitinho, uma unha quebrada, ele não podia ter um fio de cabelo solto. Ele tinha que estar vestido conforme Deus passou a Moisés. E se ele não estivesse daquele jeito, ele chegava na presença de Deus e morria. Já pensou se Deus fosse aplicar hoje a mesma lei que aplicava aos sacerdotes do tempo de Arão? Ia ter funeral de pastor todo dia. O que mais ia morrer era pastor. Vamos saber como que chega na presença de Deus? Você tem que ser idôneo. Tá cheio de pastor cometendo adultério. Pastor cometendo pedofilia. Pastor que bate na esposa. Crime de violência contra a sua mulher. Que é a Lei Maria da Penha. E a mulher acha que não pode nem denunciar, porque ele é pastor, ele é meu marido, ele é meu irmão, ele está nervoso, ele está desempregado, então ela justifica a surra que ela toma, como justifica um pai que dormiu com a própria filha, que a filha era bonita, o pai não resistiu. Em nome de Jesus, acorda, meu irmão, tá? Jesus está voltando, toma vergonha na cara, tem que doer um pouco a cara, tem misericórdia.
E aqui o Senhor está falando que ele vai julgar entre gado gordo e gado magro. O gado gordo é vocês. Né? Vocês pegam o dízimo, compram carro importado, compram casa na praia, come do bom e do melhor, posta foto no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Partiu casa do pai com seu carro importado do lado. E a ovelha magra é a desgraçada, que saiu do mundo desesperada e foi para a igreja para tentar encontrar lá dentro da igreja a solução dos problemas dela. E sabe o que ela encontrou? Encontrou você que não está preparado lá no altar, colocando jugo na vida dela, tirando o dinheiro do bolso dela e não fazendo nada por ela. Não ora, não jejua, não vai ao monte, não consagra as suas ovelhas. É sério? É isso mesmo? Então o Senhor fala no versículo 21, visto como, com o lado dos ombros dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas, as fracas, até as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Quando Deus fala que cutuca com os ombros até empurrar para fora, isso aqui é uma metáfora, viu? Sabe o que ele está querendo dizer na linguagem de hoje? Joga conversinha, prepara sermão para pegar na irmã que está sentada no banco, porque não tem coragem de chegar na irmã para falar, sobe no altar e começa a dispensar lá em cima impropérios contra a vida de quem está no banco, porque não é homem, não é mulher, de chegar na pessoa e resolver no tete a tete, empurrando de ombro, cutucando com o cotovelo. E a pessoa vai se sentindo oprimida, empurrada, até que ela sai para fora da igreja e cai no mundo. E volta para o mundo para ser massacrada e pisada, espalhada no mundo, para servir de alimento às feras do campo. Isso é metáfora, para servir de alimento às feras, para ser pisada pelo mundo. E aí volta pelo mundo, salva em Jesus Cristo. A Bíblia fala que é aquele que conheceu a verdade e cai, é impossível que se levante novamente. Você não entendeu o que você está fazendo com essa ovelha. Você está tornando ela mais digna do fogo do inferno do que você. Em nome de Jesus, acorda. Acorda enquanto é tempo. Porque o julgamento vai vir. É certo que Jesus volta e que o julgamento vai acontecer. E você vai ser julgado não só pelas suas obras, mas pela sua unção, pelo aquilo que te foi dado. Quanto mais se dá, mais é cobrado. Vamos acordar, pastores, pastoras, missionárias, atalaias, ungidos do Senhor. Acordem. Tira o evangélico, entra o cristão aí. Apaga o evangélico da sua vida, sabe? Passa cristão. Eu escutei uma vez uma piada que todo mundo riu dentro da igreja. Eu não gostei nem um pouquinho. Da criança que falava, mamãe, vem morar na igreja, mamãe vem morar na igreja. Aí a mãe falou, por que, garoto, que você quer que eu venha morar na igreja? Porque papai aqui é tão bonzinho. Porque em casa era uma desgraça. Mas dentro da igreja, a hora sapateia, a hora em língua, fica no calabachaia. É de tudo. Dentro da igreja é uma bênção. Oh, aleluia, glória. Uxa! E dentro de casa, arrebenta a mulher na pancada, bate no filho, estupra a sua própria filha. Faz parte de programa de pedofilia. Toma vergonha nessa cara antes de subir no altar de Deus. Veja bem como é que você vai entrar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Se você não está preparado para o altar, vai fazer outra coisa, vai estudar medicina, vai vender droga se você quiser, vai estudar medicina, vai estudar direito, vai fazer uma profissão que dê dinheiro, vai vender bolacha na praia, mas deixa o altar para quem tem unção, para quem tem chamado. Não faz isso com as ovelhas de Cristo, não, porque ele vai pedir conta para você. E não se esqueça que você é ovelha do Senhor. E como ovelha do Senhor, você também é submisso ao Senhor. Toma cuidado com a sua vida. Toma cuidado com o que você faz. Destruir a esperança, destruir a fé, destruir aquilo que mais íntimo que às vezes a pessoa tem. Tem gente que não tem mais nada, já perdeu tudo. A única coisa que ela tem é o corpo, a roupa do corpo e a fé que ela carrega.
E ela entra dentro da sua igreja, pastor, e você fala para ela que ela vai estar indo para o inferno porque ela não está de saia. Por favor, não mande para o inferno as ovelhas de Cristo. Antigamente não podia televisão. Quem dizia televisão ia para o inferno. Tá cheio de gente no inferno porque não podia ver televisão. E as mesmas igrejas que proibiam a televisão hoje são donas de redes de televisão. O que foi que mudou? Mudou o quê? Se a palavra de Deus fala que o que é pecado é pecado. O que é iniquidade é iniquidade. Não muda não. Roubar, matar, mentir é pecado. Ué, se era pecado antigamente ver televisão, por que vocês agora compraram uma rede de televisão? A história fala do nascimento da igreja pentecostal. E eu assisti o vídeo da Rua Azusa. Quem quiser pode ver aí no YouTube. Avivamento da Rua Azusa. Eu tive vergonha. Porque o pastor Seymour, que era o nome dele, Seymour, acho que é Seymour mesmo, se eu não me engano, era negro e cego de um olho. Então, quando começou o movimento pentecostal, as mulheres eram usadas pelo Senhor tremendamente, e os negros também. Usou, como eu falei, vocês já viram dentro de uma faculdade quantos negros, né? Começou a usar negro e mulher, aí veio então as igrejas evangélicas. Eu não vou citar nome não, quem vai ver o vídeo lá vai saber. E começaram, para que esse povo fosse aceito na sociedade evangélica, eles tiveram que tirar as mulheres do altar e os negros. A igreja caiu numa era de trevas, porque de 1903 até 1970, 80, a igreja estava em trevas por causa desses pecados graves. E aí houve então 100 anos do movimento pentecostal. Sabe o que aconteceu? Alguns pastores evangélicos fizeram uma cerimônia de lava-pés e lavaram os pés das pessoas, pedindo perdão por tê-las afastado do verdadeiro pentecostal, do genuíno pentecostal. E foram lá lavar os pés. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo? Que a gente tem que pensar muito antes de tomar uma decisão. Saber o que fala para os outros. Porque depois, vocês acham que uma cerimônia de lavar pés vai resolver uma vida inteira destruída? Você acha que um perdão, irmã, vai resolver tudo que vocês destruíram? Depois que um jovem caiu nas drogas, vocês acham que vão recuperar? Dá para recuperar? Não tem como. Não tem como. E vocês vão ter que dar conta de cada vida, de cada alma, de cada ovelha que vocês dispensaram pelo caminho e não deram a atenção necessária. Para subir no altar de uma igreja, eu tenho que estar com a minha vida limpa, sem dolo. Limpa. Eu tenho que estar consagrando jejum, oração, joelho no chão, usando aí uma linguagem evangélica. Para eu poder tomar uma decisão com uma ovelha, eu tenho que sentar, eu tenho que ouvir o que ela está dizendo, eu tenho que me colocar no lugar dela, ter misericórdia, ouvir, e na palavra, se eu não souber falar, eu vou orar e vou pedir àquela irmã um tempo e vou procurar uma pessoa mais velha. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu vou procurar uma pessoa mais velha, que já passou por aquilo, que possa me dar uma luz. E aí sim, eu vou sentar com aquela ovelha e vou apacentar, eu vou educar, eu vou corrigir, eu vou limpar, eu vou cuidar daquela ovelha. Amém? É isso. E não pegar o dízimo, o dinheiro, se esbanjar com aquilo que é da ovelha, e enquanto a ovelha está indo para o inferno que você mesmo está mandando. Você fez ela um discípulo mais merecedor do fogo do inferno do que você. Viu? Então, a palavra de Deus nessa noite é para esses pastores. É para esses pastores.
tá? Que fazem isso com essas ovelhas. É forte, gente, é forte o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo, em bons pastos, verso 14, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos e em montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Se você não fizer, o Senhor vai fazer, mas vai cobrar de você, porque foi a você que foi entregue o cargo e a unção, que são coisas distintas, para cuidar da ovelha. Eu posso estar na função de pastora e ser uma evangelista. Entendeu? Função não é necessariamente unção. Então, vamos ser prudentes, né? Sapato largo, canja de galinha e bom senso não faz mal para ninguém. Vamos ser prudentes e vamos agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Vamos tomar conta das ovelhas conforme tem que ser tomado conta das ovelhas. Amém? Eu quero agradecer, né, as pessoas que comentam com o vídeo. Quero agradecer você que tem postado os meus vídeos. Você, junto comigo, está fazendo a obra do Senhor. Muitas das vezes você não tem tempo para sentar, para postar um vídeo. Você não tem medo, às vezes, né? Acha que não está preparado, né? Ou às vezes não está mesmo preparado, não tem conhecimento. Mas você compartilha esse vídeo. Então, cada alma que eu alcanço aqui, você está alcançando junto comigo. E quando chegar lá no trono branco, no grande juízo do Senhor, quando ele distribuir o galardão, com certeza os galardões que vierem para a minha vida irão para a sua também, porque você também é participante. Amém? Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de colheita aprazível, seja uma semana de surpresa vinda da parte do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém? Agradeço a todos. Vai lá no meu canal no YouTube. A descrição do vídeo está aí em cima. É só entrar, fazer a sua inscrição, né? Deixa o seu joinha, tá bom? É importante lá no canal e é importante para mim, para eu saber ter esse feedback, né? De como que vocês estão recebendo essa palavra. Vai no Facebook, Luciana Pivato de Moraes. Eu tenho lá também, né, uma página dos Atalaias em Ação, e lá você vai encontrar o outro Atalaia, que é o Kelson Salles, e você vai ter vídeos direto, comentários sobre a palavra de Deus. Deixa o seu comentário, deixa a sua ajuda, pode deixar o seu pedido de oração, tá? Porque aí a gente vai estar entrando em oração também pela sua vida. E curte lá a minha página, joinha. Tem um pastor que entra aqui que fala muito uma coisa interessante. O pastor chama Luiz Filho, lá de Fortaleza, se eu não me engano. E ele fala que como que eu sei que você está dando glória a Deus, aleluia? É pelo joinha, né? Coraçãozinho legal. Aí eu vou saber se você gostou. Bateu um legalzinho, bateu um joinha lá, o coraçãozinho, eu vou saber que você gostou. Esse é o amém da internet. Quando você fala amém, não tem como você falar amém e eu ouvir. Você está digitando, então você vai lá, você dá o joinha, toca coraçãozinho legal, dá o joinha no Face, no YouTube, e eu vou saber como que está sendo a apresentação desses vídeos. Amém? Para encerrar, tem uma música maravilhosa da pastora Flor de Lis, que ela faz uma explanação boa sobre esse assunto que eu acabei de trazer para os irmãos, para você, crente. Eu preguei para crente aqui. Tá? É uma música que fala: desce do palco e volta a ser crente. Aonde você sobe é altar. Viu? E Moisés, para chegar na presença no altar, ele teve que tirar as sandálias do pé, porque o lugar onde ele estava pisando era santo. É altar. Viu? É para chegar com prudência, com humildade diante do Senhor. Se você usa a igreja como palco, desce e vai fazer teatro em outro lugar.
Vai fazer curso de artes gramaticais, sei lá como que chama isso. Vai fazer teatro. Faz outra coisa na vida, mas não desgraça a vida de quem está precisando, não. Bom? Então a música é muito interessante, ela fala, desce do palco e volta a ser crente. Tá? Porque quando você começou a sua carreira, você ia a pé levar a palavra de Deus. Agora, você não vai porque tem barro na estrada, é o que diz a música, vai sujar o seu sapato cromo alemão, vai passar barro no seu carro importado. Mas você, criatura, é feita de barro, não esquece disso. E o Deus que levanta tomba também, tá? O mesmo Deus que levanta, ele derruba também. Porque a palavra de Deus diz que ele levanta o humilhado e abate o exaltado. Então, em nome de Jesus, seja prudente, seja pastor, cuide da sua ovelha. Para que o demônio não venha, disfarçado de ovelha, na igreja de Cristo, arrebanhar e levar para o matadouro, que é o que está acontecendo. Amém? Fica na paz de Cristo.